Questão 4. No triângulo ABC, o ângulo BAC mede 45 graus. O círculo de diâmetro BC corta os lados AB e AC em D e E respectivamente. Dado que D é igual a 10, encontre a distância do ponto médio M de BC à reta DE. O problema é apresentado sem desenho. Então, quando você lê isso aqui, você vai ter que fazer um desenho, senão a gente vai se perder completamente, né? Então, vamos montar esse desenho aqui. Vamos começar aqui. No triângulo ABC, o ângulo BAC mede 45 graus. Então, eu vou desenhar esse ângulo, um triângulo com o vértice A para cima, vamos dizer assim, né? Algo desse tipo aqui. Vou botar A aqui, B e C. E aqui é um ângulo de 45 graus. Saiu pequenininho aqui, mas espero que vocês consigam ler, né? O que mais que diz enunciado? O círculo de diâmetro BC corta os lados AB e AC em 2 pontos, né? De diâmetro BC. Então, aqui está o diâmetro. O círculo de diâmetro BC, eu tenho que pegar o ponto médio e traçar uma circunferência passando por B e C. É isso, né? Então, alguma coisa desse tipo assim. Mais ou menos uma coisa desse tipo aqui. Na verdade, eu vou traçar só a semicircunferência, tá? Depois, se eu precisar mais alguma coisa, eu faço. A semicircunferência, aqui embaixo não vai cruzar nada, e diz que cruza, corta os lados AB e AC em D e E, respectivamente. Então, AB e AC, AB em D, que é o ponto D, e AC em E. Ó, estamos montando a figura. Dado que DE vale 10. Tá? Então isso eu vou botar aqui do lado já, um dado aqui. DE é um segmento de comprimento 10 unidades de comprimento. Encontre a distância do ponto médio M de BC. Então eu já usei esse ponto médio M, está aqui, ó, é o ponto médio que eu já usei para traçar a circunferência. O ponto médio de BC é a reta DE, ou seja, o que ele quer é tirar a perpendicular aqui e que é essa distância aqui, tá? A gente pode botar uma letra ali também, vou chamar de, sei lá, de F. Vou botar aqui do lado, MF, onde MF é perpendicular. Vamos escrever isso aqui, olha. Vamos escrever aqui do lado. Eu tenho que MF é perpendicular a DE, tá? Segmento MF, se quiserem pode se usar uma notação para segmento botando um tracinho, não pode deixar assim também. Bom, reparem que DE é uma corda dessa circunferência, tá? Então uma coisa que a gente já pode saber de cara, que por ser corda, e daqui eu saio do ponto médio e tiro uma perpendicular, o ponto F não parece no desenho, o desenho está feito à mão, ele é ponto médio de DE, tá? Então DE é uma corda, da circunferência, e, né, como MF passa pelo centro, né, M é o ponto, é o centro da circunferência. Então, como MF é perpendicular a DE, tá, e M é o centro da circunferência, né? DF é igual a EF. Essas duas distâncias são iguais, tá? Ou seja, na verdade, quando você tira uma circunferência, você tira pelo centro uma perpendicular a qualquer corda, você divide essa corda em dois pedaços, 2 segmentos iguais, de mesmo comprimento. Isso é fácil de ver, tá? É fácil de perceber. Eu não vou desenhar aqui, mas você pode construir 2 triângulos, liga M a D e M a E, você vai ter 2 triângulos que são congruentes. É fácil perceber isso porque eles vão ter o mesmo cateto como o MF e vão ter hipotenusas, são triângulos retângulos, hipotenusas iguais, porque são raios da circunferência. Então a gente cai naquele caso conhecido de congruência de triângulos retângulos que tem a hipotenusas iguais, hipotenusas congruentes e um cateto, cada um congruente, tá? Portanto, essas 2 coisas são iguais. Bom, muito bem, mas a gente quer calcular de qualquer maneira essa distância MF aqui. Agora o que a gente vai fazer aqui? Agora eu tenho que usar o dado, né? O que eu faço com esse 45 graus aqui? Eu preciso usar esse dado.
Bom, talvez fosse bom agora a gente completar a circunferência. Não é que é necessário, mas talvez por uma questão de visualização. Porque existe uma propriedade agora dos ângulos na circunferência. O que a gente vai usar é quando o ângulo é um ângulo quando o vértice dele é externo, exterior à circunferência, como é o caso aqui, tá? E os dois lados são secantes à circunferência. Então existe uma propriedade, vamos colocar aqui separadamente, propriedade. Talvez acho que eu vou recordar todos os casos, né, de ângulos na circunferência para vocês. Isso se usa muito em problemas de geometria. Tá? Ângulos na circunferência. Usa-se muito em problemas de geometria que envolvam circunferência, né? Você tem primeiro um ângulo chamado inscrito, que é aquele ângulo que tem um vértice na circunferência e os dois lados são secantes. Vamos botar aqui a letra A mesmo, vou botar B e C, tá? Então ele é inscrito, que significa então que o vértice está na circunferência e os lados são secantes, quer dizer, são realmente cordas. O B e a C são cordas, nenhuma delas é tangente, né? Tá? Nesse caso, a propriedade diz o seguinte, que a medida do ângulo BAC é igual a metade da medida do arco BC. Tá? Eu vou representar isso assim, ó, BC sobre 2. Ou também a notação pode ser usada assim, vocês vão ver que no gabarito, por exemplo, vai aparecer uma coisa do tipo, no gabarito do lado de vocês vai aparecer uma coisa assim, ó, quem for consultar depois vai aparecer M arco BC sobre 2. Mas o que vem a ser a medida do arco? O que se chama de medida de arco? Medida de arco não é comprimento de arco. Medida de arco é, na verdade, a medida do ângulo central que define esse arco. O que é o ângulo central? O ângulo central é um ângulo na circunferência cujo vértice é o centro da circunferência, tá? Então, na verdade, é isso. A medida do arco BC é o ângulo BOC, a medida do ângulo BOC, e aqui é sobre 2. Tá? Então, qualquer ângulo inscrito tem essa propriedade. É mais fácil falar em termos de medida de arco. É mais fácil olhar para o arco, se você fixa B e C. Isso está dizendo para a gente que se eu pegar qualquer outro ponto aqui diferente do A e ligar a B e a C, a medida do ângulo vai ser a mesma. E aí vem o conceito de arco capaz. Bom, você tem um ângulo inscrito. Aí nós temos o ângulo semi-inscrito, o segundo caso, né, seria o semi-inscrito, alguns chamam de semi-inscrito. Semi-inscrito, que é um ângulo que tem um lado de fato o vértice aqui é uma secante e o outro é uma tangente, tá? É uma tangente. Então eu vou botar aqui as letras B e vou botar uma letra C aqui qualquer, assim, só pra... E aí a propriedade é mais ou menos basicamente a mesma. A medida do ângulo BAC vai ser a medida do arco AB também. Aqui é o arco menor, sobre 2. É a mesma coisa, é o arco que está dentro no interior do ângulo, tá? Mesmo sendo tangente aqui. E finalmente nós temos os ângulos ex-inscritos. Ou escritos, alguns chamam de ex-inscritos. Ex-inscritos, eu prefiro acho que ex-inscritos. Tem o interior e o exterior. O exterior, que é esse que vai aparecer aqui, que é o seguinte, você tem a circunferência. Aqui assim. Tem um ponto no exterior e aí pode acontecer várias coisas, né? Quer dizer, os lados são secantes ou podem ser tangentes também. Eles têm que ter um ponto em comum com a circunferência, tá? Então eu vou chamar de A aqui, vamos colocar outras letras aqui. Eu posso até botar as letras que já estão lá, B, C, né? Vou chamar de D e E, que vai aparecer. E aí a propriedade é a seguinte, a medida do ângulo A, o BAC, simplesmente eu vou botar A só, porque não dá margem à confusão. Ângulo A é o que é nesse caso? É a medida deste arco menos a medida deste sobre 2. Então aqui é uma continha um pouquinho maior. Eu vou colocar assim, né? Vai ser o BC menos o DE nessa notação sobre 2.
mesmo que seja tangente a mesma coisa, quando ele é inscrito. Então aqui é o ex-inscrito exterior, né? Exterior. Tá? Quando ele for interior, em vez de você ter uma diferença, você vai ter uma soma interior. A situação é assim: você tem uma circunferência, tem um ponto no interior. Vou chamar também de A aqui. Vou chamar de BC e DE. Nesse caso, se eu quiser medir esse ângulo aqui, eu vou dizer que a propriedade é BAC, a medida do ângulo BAC é a semissoma dos dois arcos, BC com DE. Tá? Aqui leiam que quando eu digo assim, eu escrevo simplesmente nessa notação, você entende o arco BC como sendo o menor, porque você vai ler BC assim ou assim, né? Então você entende que é o menor, tá? É a semissoma. Bom, mas nós estamos no nosso problema com essa situação de um ângulo ex-inscrito exterior. Vamos voltar aqui para o nosso desenho, que é o seguinte, ó. Estamos lá com o problema assim, ó. O ângulo A é 45 graus e ele é ex-inscrito, quer dizer, ele corta a circunferência aqui nesses pontos, tá? Portanto, pela nossa propriedade, ele é a medida do arco BC menos a medida do arco DE sobre 2, né? Então olha aqui o ângulo A que mede 45 graus, ele é a medida do arco BC menos a medida do arco DE sobre 2. Daqui a gente tira aqui. E vejam bem agora, a medida do arco BC, que é o ângulo central, é 180 graus, é uma semicircunferência. Então a gente vai ter a seguinte equaçãozinha: 45 graus é igual a 180 graus menos DE sobre 2. E daqui a gente vai tirar o seguinte: vamos tirar a medida do arco DE, é importante isso. A medida do arco DE, vou fazer aqui, né? 90 graus é igual a 180 graus menos a medida do arco DE, e portanto a medida do arco DE é 90 graus. Tá? Isso significa, o que significa isso? Eu vou aproveitar o desenho aqui, que se eu ligo, e agora no desenho a gente resolve tudo. Se eu ligo aqui ao centro, tá? Se eu ligo ao centro, essa medida do arco DE que está aqui, significa que este ângulo aqui é reto. Este ângulo aqui é um ângulo reto. O desenho ficou claro que foi feito à mão, mas isso é um ângulo reto, tá? Agora fica fácil, porque isso aqui é um ângulo reto. O que vai acontecer nesse triângulo que não está desenhado perfeitamente, né? Essa linha, esse segmento MF, além de ser uma perpendicular, ele vai ser bissetriz. Daquela congruência que eu falei para vocês, esses dois ângulozinhos aqui, vamos marcar em vermelho aqui, eles são iguais. Eles são iguais. Portanto, cada um deles vale 45 graus. Tá? 45 graus. Então aqui, como aqui é 90, aqui também é 45 graus, aqui também é 45 graus. Na verdade, que eu tenho mais exatamente, ali é uma figura assim, né? Mas falando com mais exatidão, é uma coisa assim, ó. Tá? Tem alguma coisa assim, ó. Aqui é o M, aqui é o ângulo de 95 graus, aqui é D, aqui é E. Esse aqui é o M, esse aqui é o F. Estou destacando esse pedaço da figura que estava mal desenhado. Continua mal desenhado, mas um pouquinho melhor desenhado, né? DE aqui, tá? Então esses ângulos são de 45 graus. Mas agora isso aqui o que são? São triângulos retângulos, todos os dois isósceles. 45, 45, isso aqui igual a isso, igual a isso. Ora, eu sei que D vale quanto? D vale 10, né? E a pergunta é, bom, metade de D, então vale 5, vale 5. E essa distância MF, portanto, também vale 5. Então a nossa resposta é simplesmente MF igual a 5. Eu fiz mais escrevendo em cima da figura, mas é isso, né? Simplesmente isso. Então todo o problema se resume em você acabar detectando, né? Primeiro, quanto é que é o arco correspondente a essa corda aqui. Tá? Você repara que nós não temos nesse problema nenhuma informação sobre o raio da circunferência, né? Mas agora a gente poderia dizer, achar o raio, porque se isso aqui é 5, isso aqui é 5, isso aqui vale 5 raiz de 2. Dá até para achar o raio da circunferência. Mas é isso, pessoal.
O problema não é tão complicado, é um problema de geometria mais ou menos padrão, tá? Com uma certa... tem que só verificar, ter conhecimento de ângulo na circunferência.